Sabe, as pedras, elas podem ser muito, mas muito mais do que simples objetos bonitos. Em algumas tradições, elas são, na verdade, a base de um sistema poderosíssimo de proteção espiritual. Hoje, a gente vai mergulhar nos textos sagrados da Umbanda para entender como eles detalham o uso super complexo e potente das pedras para criar verdadeiros escudos de energia. Olha só essa citação que está na tela, ela já diz tudo. As pedras são elementos mágicos por excelência. O que é fascinante na Umbanda não é só acreditar que as pedras têm poder, mas sim a existência de um sistema incrivelmente específico, todo codificado para usar esse poder. A gente não está falando de simplesmente carregar um cristal no bolso, não. É sobre construir um verdadeiro campo de força espiritual. Então, para a gente conseguir entender como essa proteção é montada, primeiro a gente precisa conhecer dois conceitos que são fundamentais. Pense neles como se fossem as chaves que abrem a porta para todo esse conhecimento. O primeiro conceito-chave é o assentamento. E olha, isso não é só colocar um objeto em algum lugar. É todo um ato ritualístico de fixar, de magnetizar, de consagrar elementos para que eles se tornem um ponto focal de poder. Um verdadeiro para-raio, sabe? Feito para atrair e organizar as energias espirituais. E aí, a gente tem a pedra fundamental. O nome já entrega tudo, né? Ela é literalmente a pedra angular, a base espiritual de um templo. Ela está ligada à divindade que rege aquele espaço e serve como a fundação onde todos os outros trabalhos mágicos são construídos. É como se fosse o coração pulsante de energia do lugar. Ok, com esses dois conceitos na cabeça, agora a gente pode mergulhar no projeto espiritual por trás de tudo isso. A conexão entre as divindades, os orixás e os elementos da natureza. E é aqui que o sistema se mostra incrivelmente detalhado. A base de tudo são as 7 linhas sagradas da Umbanda. Cada uma delas, como dá para ver aí na lista, representa uma força primordial da criação. A cristalina, a mineral, a vegetal e por aí vai. Cada linha dessas é governada por orixás específicos, criando uma estrutura que organiza todo o universo de energias. E esse quadro aqui ilustra perfeitamente a precisão desse sistema. Não tem espaço para achismo. Cada orixá tem uma correspondência exata com certas pedras e certos minérios. Repara só como Oxalá está ligado ao quartzo transparente e ao ouro, enquanto Ogum, que é o orixá guerreiro, se conecta com o rubi e o ferro. Essa correspondência é a base quase científica de todo o trabalho espiritual. Certo. Então já temos os conceitos e as correspondências. Mas como é que uma pedra comum se transforma numa ferramenta de poder? A resposta está no ritual de consagração, que é um processo super cuidadoso para despertar e infundir o poder divino, o axé, nesses elementos. O processo é de uma atenção aos detalhes impressionante. Começa com a preparação, com a limpeza física e ritualística, depois vem a invocação, onde se cria um espaço sagrado com um círculo de velas alinhado com o campo magnético da Terra. O momento crucial é a imantação. O orixá é chamado e a pedra é apresentada às 6 direções sagradas para ser preenchida com axé. E por fim, a gratidão sela tudo, envolvendo a pedra de novo e agradecendo pela energia recebida. Cada passo é pensado, cada passo tem um propósito. Agora, a gente chega na montagem final. Com os elementos já consagrados, como é que eles são organizados fisicamente para criar o escudo sagrado? A resposta está na geometria e na polaridade. A primeira camada do escudo é montada em cima do altar. As pedras consagradas, tipo o quartzo de Oxalá e o rubi de Ogum, são colocadas num padrão geométrico super preciso sobre uma placa de mármore. Essa é a parte visível da estrutura, funcionando como o polo superior do campo de energia. Mas é agora que a coisa fica realmente interessante, a criação da polaridade. Um segundo conjunto de pedras, com opala e turmalina negra, por exemplo, é arrumada num padrão idêntico, só que essa placa vai no chão, bem embaixo do altar. Isso cria uma espécie de circuito magnético entre a parte de cima e a de baixo, entre o céu e a terra. E, para fechar esse circuito, os minérios são enterrados no chão, na frente do altar. E, de novo, a precisão é total. A disposição segue um padrão geométrico e é alinhada com as direções magnéticas com o uso de uma bússola. É justamente a interação entre as pedras de cima, as de baixo e os minérios enterrados que cria o que os textos chamam de campo vibratório magístico. Então, para que todo esse processo incrivelmente detalhado e sistemático? O que essa construção toda complexa realmente faz no final das contas? Pois é, toda essa construção funciona como um escudo. Ela cria um campo eletromagnético permanente que, segundo os textos,
captura e neutraliza energias negativas que vêm do plano astral. No fim, o objetivo é a proteção. É um sistema de segurança espiritual projetado para manter o templo e seus praticantes seguros de qualquer perturbação. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? O que a gente viu aqui na Umbanda é um exemplo muito sofisticado de um impulso que parece ser universal da humanidade. É só pensar nas mandalas, nos labirintos de catedrais ou nos círculos de pedras ancestrais. Tantas culturas usam a geometria e objetos físicos para criar espaços sagrados. A pergunta que fica no ar é: por que essa necessidade de delimitar e proteger o sagrado parece ser algo tão fundamental para a experiência humana?